Amados do Senhor Jesus, mais uma pílula aqui para o coração de vocês. Mateus 14, 28. Disse Pedro: Senhor, se és tu, deixa-me ir ter contigo sobre as águas. Disse Jesus: Vem, Pedro. E Pedro desceu do barco, andou sobre as águas e foi ir ter com Jesus. Só que no momento, na jornada, veio um vento forte. E Pedro teve medo. Começou a afundar e gritou: Senhor, socorre-me, ajuda-me. E Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e afirmou: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Amados, a gente está vendo Pedro, a figura do Pedro, um homem de coragem, um homem de fé, um homem de ousadia, um homem que questionou: Se és tu? Perguntou a Jesus. Por quê? Porque eles estavam no mar, não só ele, outros também. Só que ele teve medo. Será que é Jesus mesmo? Quando Jesus respondeu: Vem, ele disse: É agora que eu vou me lançar. E se lançou. Com coragem, com ousadia, com fé. Só que aí, durante a jornada, é o que acontece que muitas das vezes acontece com a gente. No percurso para acessar o nosso milagre, a gente sente medo. Mas por quê? Por conta dos problemas, as adversidades. Muitas das vezes isso acontece porque não estamos preparados. E é exatamente por isso, por falta da preparação, que Deus permite as adversidades, para nos fortalecer, nos preparar para recebermos o favor de Deus. Amados, nenhum problema é em vão. Toda dificuldade é oportunidade de crescimento, de maturidade, de amadurecimento. É para criarmos uma outro revestimento diante do Senhor. Porque Deus, Ele nos prepara para as guerras. Mas Wilson, então no mundo teremos guerra? Claro, é bíblico. No mundo teremos aflições. Faz parte. Só que, qual a diferença? É porque quando nos colocamos à disposição do Senhor, veja, estarmos disponíveis para o agir, para o favor de Deus, para o trabalhar do Senhor, a gente se prepara. Deus permite as adversidades. Deus não coloca situações difíceis para aqueles que não querem, para aqueles que não desejam, para aqueles que não estão disponíveis. Ele colocou tribulações, colocou deserto, colocou prisão, colocou cativeiro para aqueles que de fato ele queria usar. Ele desejou usar José do Egito. Por isso que José passou por todo um processo. José sonhou com o governo, mas ele não sonhou com o processo. Só que aí Deus disse: olha, tu governarás sobre teus irmãos, sobre teu pai. Isso aconteceu não só com a sua família, mas com todos daquele povo, com todos daquela nação. Assim aconteceu na vida de Daniel. Daniel não imaginou que ia chegar a ser governador da Babilônia. Mas ele passou por todo um processo. Então o que Pedro passou foi por dores para conseguir atingir um nível de maturidade aonde Deus ia utilizá-lo ainda mais para o seu ministério. Então, amados, se você quer ser usado por Deus, quer que Ele utilize você para o trabalho que eu falo é para a missão dele. A missão de Deus, primeiramente, é ganhar almas para Ele. Ganhar almas, como assim, Wilson? Mostrar que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Deus utiliza aqueles que estão disponíveis exatamente para apresentar a todos que desejam que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Com qual propósito? Ganhar almas. Para que essas pessoas comecem a entender que Jesus, a vida está em Jesus. Cristo é, de fato, aquele que esperamos.
e que precisamos para nos levar ao Pai. Compreende que Jesus é o único que pode nos levar a Deus. É o único que, de fato, ouve as nossas orações quando clamamos a Ele, quando acreditamos, e Ele entra com providência. Ninguém na terra consegue fazer o que Deus faz. Ninguém no mundo consegue fazer. Então, se sua esperança estiver em qualquer algo que seja material, se desconecte disso e se conecte com alguém que de fato pode lhe proporcionar tudo o que você precisa e que conhece você desde o ventre da sua mãe. Pedro, por um momento, ele teve medo. Mas será que esse medo gerou a dúvida? Sim, porque Jesus já repreendeu. O que isso nos ensina, amados? Que o medo ele pode até fazer parte da nossa vida, só que a gente não pode permitir que o medo gere dúvida no nosso pensamento, no nosso relacionamento com Deus. Não podemos permitir que o medo trave o nosso avanço. Não podemos permitir que o medo trave as nossas decisões, o nosso relacionamento com Deus, com tudo aquilo que Ele tem para nós. Não podemos permitir que o medo atrapalhe a nossa semente, o nosso lançar de semente. Isso que significa? A fé é uma forma de você semear no reino espiritual. O reino de Jesus é espiritual. Quando eu acredito no reino de Deus, eu acredito através da fé. A fé é uma semente e a colheita é a forma que Deus vai agir. Como eu posso cobrar milagres se eu não estou semeando a fé? Então, todo milagre de Deus é antecipadamente quando o ser humano acredita. Às vezes, a fé, amados, ela é tão poderosa que a Bíblia diz: se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, podemos ver montanhas movendo. Quer dizer, podemos ver o sobrenatural na nossa vida. Então acredite nesta noite que o poder de Deus está disponível. A fé é poder de Deus. A palavra é poder de Deus. Quando eu falo que a fé é poder de Deus, é porque é através da fé que nos conectamos com o Senhor, que vemos o seu agir. Se tem algo que ligava os apóstolos, era exatamente a fé. Não nesse contexto, mas em outros contextos. Era a fé. A fé foi que fez com que o Espírito Santo revestisse eles de poder no dia de Pentecoste. Então, se queremos esse Pentecoste na nossa vida, precisamos ceder o medo e viver aquilo que o Senhor tem para nós. Não permita que você, e principalmente, amados, não podemos permitir que o medo trave, bloqueie tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Às vezes as pessoas são muito apegadas, que seja a ambientes, que seja a pessoas. Mas entenda uma coisa, o apego muitas das vezes atrapalha o nosso avanço. Precisamos amar as pessoas, mas não precisamos ter apego por elas. Porque nós não devemos nada às pessoas. Uma coisa devemos: levar a mensagem de Jesus. Essa é a dívida que eu tenho eternamente comigo, o reino de Jesus. Wilson, por quê? Porque é esse reino por dois motivos. Primeiro é a palavra. Jesus diz: anunciar o meu evangelho a toda criatura. Independente, tem que anunciar. É mandamento. E segundo, amados, é porque o evangelho fez na minha vida. E pode fazer na sua. Você que ainda não experimentou isso. Então aceite o evangelho. Porque o evangelho é poder de Deus. Veja, eu não estou falando de religião. Não é religião. É o Cristo vivo. O Cristo que transformou os apóstolos. Transformou Saulo, um atribulado. Um maldito que perseguia os cristãos. Um assassino. E Deus transformou através da sua palavra, da sua presença. Então que possamos nesta noite confiar de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, entendendo que nele encontramos vida eterna, nele encontramos salvação. Que o Deus de misericórdia continue na nossa vida, em Cristo Jesus.